A história da ressurreição de Jesus é um dos relatos mais significativos e impactantes do cristianismo, sendo considerado o ponto central da fé cristã. Registrada nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, a narrativa da ressurreição é repleta de elementos simbólicos e espirituais que têm ressoado através dos séculos, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Tudo começa com a crucificação de Jesus Cristo, um evento histórico amplamente documentado. Jesus foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, após ser acusado pelas autoridades religiosas judaicas de blasfêmia e sedição. Ele foi levado ao Calvário, onde foi pregado em uma cruz e crucificado entre dois criminosos. Após sua morte na cruz, o corpo de Jesus foi retirado e entregue a José de Arimateia, um membro do Sinédrio que era discípulo secreto de Jesus. José colocou o corpo de Jesus em um túmulo recém-escavado na rocha, enrolou-o em lençóis limpos e fechou a entrada do túmulo com uma grande pedra. Durante o sábado, as autoridades religiosas judaicas pediram a Pilatos que ordenasse que o túmulo fosse selado e guardado por soldados romanos para evitar que os discípulos de Jesus roubassem o corpo e afirmassem que ele havia ressuscitado, cumprindo uma promessa feita durante seu ministério terreno. No entanto, ao amanhecer do terceiro dia após a crucificação, um grupo de mulheres discípulas de Jesus, incluindo Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, foi ao túmulo com a intenção de ungir o corpo de Jesus com especiarias como era costume na época. Ao chegarem, encontraram a pedra removida da entrada do túmulo e o túmulo vazio. Inicialmente, elas ficaram perplexas e confusas com o que viram. Mas então um anjo apareceu a elas e disse: "Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Lucas 24, 5, 6. O anjo instruiu as mulheres a irem contar aos discípulos o que haviam visto e ouvido. Maria Madalena, emocionada e temerosa, correu para informar a notícia aos discípulos. Pedro e João, ao ouvirem o relato de Maria, foram correndo ao túmulo e confirmaram que estava vazio, com exceção dos lençóis que envolviam o corpo de Jesus, que estavam dobrados dentro do túmulo. Enquanto isso, Maria Madalena permaneceu no túmulo chorando. Em um momento de profunda tristeza e desespero, ela viu um homem próximo ao túmulo e supôs ser o jardineiro. O homem perguntou por que ela chorava e a quem procurava. Ela então percebeu que era Jesus ressuscitado, mas não o reconheceu de imediato. Jesus disse a Maria: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Maria então o reconheceu e exclamou: "Mestre." Jesus a instruiu a ir aos discípulos e contar-lhes sobre sua ressurreição. Maria foi correndo e anunciou aos discípulos: "Vi o Senhor." João 20, 18. Nos dias seguintes, Jesus apareceu diversas vezes aos seus discípulos e a várias outras pessoas. Ele mostrou-lhes suas mãos e seu lado ferido, comeu com eles e ensinou-lhes sobre as Escrituras e o reino de Deus. Suas aparições confirmaram sua ressurreição e fortaleceram a fé dos discípulos. A ressurreição de Jesus é considerada a pedra angular da fé cristã. Ela é vista como a confirmação de sua divindade e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Além disso, representa a vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo a promessa da vida eterna a todos os que creem em Jesus como o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Ao longo dos séculos, a história da ressurreição de Jesus tem inspirado e confortado milhões de pessoas ao redor do mundo. É celebrada pelos cristãos em todo o mundo durante a Páscoa, como a maior festa do calendário cristão. A ressurreição de Jesus continua a ser uma fonte de esperança e renovação espiritual para aqueles que creem em seu nome e seguem seus ensinamentos.